Salve, salve Legião X! Hoje nos encontramos aqui com uma dica muito importante para o estudo da literatura, que são os estilos de época. A gente vai começar a ter literatura mesmo, uma produção de literatura, de texto literário, a partir do século XVII, com o Barroco. E o que é o Barroco? E aí vamos fazer um bundle aqui, vamos falar de Renascimento, humanismo, classicismo e tal, que é basicamente a mesma coisa. O Barroco do século XVII e o Arcadismo ou Neoclassicismo do século XVIII. Beleza? Vamos chamar essa galera aqui de Era Clássica. Por quê? Você sabe que o Renascimento e tudo aquilo que decorreu dele vai chamar de volta os ideais da Idade Clássica. O que é a Idade Clássica? Grécia e Roma. Ideais estes que teriam sido apagados durante os 1000 anos de Idade Média, de Idade das Trevas. Então vamos lá, galera? Recuperação de ideais como a ideia de beleza do corpo, a ideia de um certo otimismo com a sociedade. Vai lá dar uma olhada na aula do Gabriel Feitosa, do Renascimento com carinho, e aí você vai entender do que eu estou falando. E o que é o Barroco? E aí a gente entra no estudo da literatura. O Barroco no século XVII vai ser um desdobramento do Renascimento, um desdobramento daquilo que esses caras, do classicismo, daquilo que esses caras estavam fazendo. Portanto, o Barroco, ao contrário dos demais estilos, ou da maioria, ele não vem com uma ideia de se opor ao estilo que está em voga. Beleza? Ele é só um desdobramento. No século XVIII, os caras do arcadismo vão falar assim, os caras do Barroco exageraram. Isso não é arte, isso não é literatura. Isso aí é barroco, isso é um troço disforme, isso não vale. Então o arcadismo quer recuperar os ideais renascentistas, que por sua vez querem recuperar os ideais clássicos. Então, gente, a gente vai perceber que o movimento das produções artísticas normalmente segue essa lógica. A lógica de o que está aí agora não presta, eu vou me opor a isso. Provavelmente, então, o que está aí fez isso com alguém, antes dele. Então, eu vou buscar no que veio antes dele algumas inspirações. Show de bola, galera? Então, essa idade clássica, ou essa era clássica, vai buscar a inspiração lá no período da Idade Clássica, mesmo, de Grécia e Roma, contra a Idade Média. E dentro dessa galera aqui da Era Clássica, os Árcades vão se opor ao Barroco, buscando os ideais ali do século XV e XVI. Tá tranquilo? O que vai acontecer depois do Arcadismo, que é o século XVIII? Depois do Arcadismo, você vai ter o Romantismo. Você já estudou isso, você viu lá a ideia de nacionalismo ufanista, de indianismo, etc. Mas o que a gente vai perceber aqui? A ideia do arcadismo, do Renascimento, está muito marcada pela ideia de objetividade. Objetividade não de ser sintético, mas objetividade de focar no objeto, na coisa em si e não no que eu penso e não naquilo que eu sinto, no subjetivo. O romantismo vai vir com uma pegada subjetiva bastante forte. Não à toa, a ideia do romantismo está muito relacionada a essa questão do sofrimento, a essa questão do amor e etc e tal. Seja o amor à pátria, seja o amor à mulher. E o romantismo muito ligado também a essa ideia de idealização. Beleza? Então, o que vai acontecer? O romantismo olha para o arcadismo e fala assim, cara, não gosto de você. Eu vou buscar, então, uma influência no que veio antes. Influências tanto do Barroco quanto influências medievais vão aparecer no romantismo, como, por exemplo, a ideia de redondilha, tanto a redondilha menor quanto a redondilha maior, que são os versos de 5 e 7 sílabas, respectivamente. Beleza, pessoal? E depois do romantismo? Depois do romantismo, você vai ter as escolas realistas. Quais são as escolas realistas? Assim, estamos falando aqui em termos bem genéricos, são realismo, naturalismo e parnasianismo. É um pouco reducionista dizer que o parnasianismo é o realismo, só que na poesia. Não é disso que se trata. Porém, essas três escolas que vão surgir também no século XIX, já mais para frente do século XIX, o realismo vai ter principalmente o realismo, vai ter uma pegada de antirromantismo,
tirar essa ideia de sentimento, tirar essa ideia do eu que sofro, que isso, que aquilo. Não é nada disso. Nós queremos focar nas coisas em si. Não à toa, o realismo vai falar muito de sociedade, beleza? Já, inclusive, muito influenciados, né, pela ciência. Lembra que eu falei que o romantismo estava ligado à idealização? Pois é, tanto é que a gente fala de romantizar alguma coisa, né? É um lance assim de tornar ideal, de tornar meio que perfeito, né? Na nossa ideia apenas. O realismo tem a ideia de não, é a sociedade, é o mundo tal como ele é. O naturalismo é um desenvolvimento disso, né? Com uma pegada mais científica aí, né? Da nossa natureza animal. E o parnasianismo? Nada mais é do que, na poesia, uma aplicação de uma ideia de objetividade. Objetividade, mais uma vez, o contrário de subjetividade. A ideia de pensar o objeto tal como ele é. Não à toa você vai ter versos, poemas, né, parnasianos, muito ligados com essa ideia de descrever um vaso, né, um vaso grego, um vaso, não sei, vaso chinês e tal. Então, essa ideia aqui vai estar muito forte no parnasianismo, que é na poesia. Então, perceba, galera, a dinâmica aqui que a gente está vendo é o quê? Objetividade, que está ali nas escolas realistas, que está nas escolas da era clássica e que está lá na idade clássica, contra uma ideia de subjetividade, que está mais ou menos, né, muito forte no romantismo, um pouquinho no barroco, né, porque tem uma certa ruptura, né, com o Renascimento, mas é bem irrisório, e também está presente lá na lógica medieval. O que vai acontecer no final do século XIX que às vezes os alunos não entendem muito bem? Você vai ter um movimento simbolista, e olha que legal, os simbolistas vão virar e falar assim, o que está aí é parnasianismo. Não gosto disso. Aonde que eu vou buscar inspiração então? No que veio antes do parnasianismo, que foi o romantismo. Eu sei que são muitas palavras aqui para você decorar, mas assim, dá uma olhada em cada um desses estilos que isso vai ficar provavelmente já mais claro na tua cabeça. O simbolismo vai ter, mais uma vez, essa recuperação da subjetividade contra a objetividade que eles acreditavam até ser exacerbada do parnasianismo. Então, os simbolistas vão falar novamente sobre o eu, sobre a questão do sentimento, sobre a questão da existência, etc. e tal. Até bastante pesada, né, a poesia simbolista. Beleza, pessoal? No início do século XX, a gente vai ter o pré-modernismo. Não é a ideia que a gente focar muito no pré-modernismo, porque ele não é uma escola. Escola nenhuma se diz pré, a não ser que seja uma escola que tem pré-vestibular, né? Escola literária não ensina, daqui a pouco vai ter tal coisa. Não. O que ocorre é algumas obras ali do início do século XX que a galera não sabia muito bem como classificar. Falaram, pô, não é nem realista. Pega um Lima Barreto, por exemplo, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não é realista porque não se enquadra muito, né, nessa lógica aqui dos realistas, né, desse excesso de objetividade, mas a gente também, e de linguagem mais rebuscada, mas também a gente não qualifica como moderno ainda, né, porque ainda está preso a umas certas lógicas aqui que ainda não romperam com as barreiras, então também não é moderno. O modernismo a gente vai falar de a partir de 1922. Então vamos pular rapidamente e chegar ao modernismo. O que o modernismo vai olhar? Ele vai olhar assim, mas ele vai ver o simbolismo? Ele vai ver essas obras pré-modernas? Não. Ele vai entender que quem domina a poesia naquele momento, porque o simbolismo não fez sucesso, quem dominava, né, a poesia naquele momento, os saraus e tal, eram os parnasianos. Ele vai olhar para o parnasianismo e vai falar assim, não gosto disso. E vai buscar inspiração onde? No que veio antes, portanto, no romantismo, recuperando esse movimento aqui dos simbolistas. Uma pausa. É bom sempre lembrar que a primeira fase modernista é chamada de fase de destruição. A ideia dos modernistas era destruir com os cânones literários, né? Com as regras excessivas que prendiam o poeta, em vez de deixá-lo livre para executar a sua imaginação. Nenhuma escola pregou tanto a ideia de regra, a ideia no vocabulário modernista, né, de prisão, quanto os parnasianos. Por isso os parnasianos vão ser tão zoados pelos modernistas. Dentro do modernismo a gente fala em fase 1, 2 e 3, lembra?
22, 30, 45. A galera de 1930, que eu não vou baixar esses dois dedos aqui, senão você pode pensar que é uma ofensa. A galera de 1930, não à toa, vai recuperar inclusive os simbolistas. É a Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes que vão descobrir os versos, né, de poetas como Cruz e Souza e trazer aquilo para as suas obras, né, aqueles versos simbolistas. Olha que legal, eles continuam, né, batendo nos parnasianos, agora recuperando algo que veio depois deles, só que ninguém viu na época. Essa galera estava no sul, em Minas, ninguém prestava atenção, né? O foco era no Rio de Janeiro. E a terceira fase, né, já é uma fase que está bem mais liberta, né, no seu fazer literário e é classificada por composta, né, por escritores muito diferentes, como Guimarães Rosa e Clarice Lispector, assim, né, que são bem distintos, né? E são, enfim, grandes escritores da literatura brasileira em português, né? Então vamos lá, galera, só para recuperar. A ideia é, via de regra, um estilo vai tentar se opor ao que tá aí, contra tudo que tá aí, basicamente, né? E a ideia vai ser, isso que tá aí é inimigo de alguma coisa que veio antes. Então eu vou tentar recuperar algumas coisas, né, disso que veio antes. E também uma outra lógica que é interessante para você lembrar é a ideia de subjetividade e objetividade. Cada hora um dos dois vai ser mais preponderante no fazer literário. Show de bola, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço.